Olá, o meu nome é Éder Baltazar Justino, meu RA é 200 702 635. Estou aqui hoje para apresentar a atividade mapa da disciplina de pregações e práticas ministeriais. Nós vamos estar fazendo uma pregação expositiva, com o texto base de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 16. E diz o seguinte, o texto base: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregando-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, meus amigos, quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder ministrar a sua palavra. Palavra esta, sermão esse que nós temos aqui por título, ou damos o título a esta mensagem de O enterro foi cancelado. Para a gente poder dar início a esse sermão, eu quero já com a introdução falar o seguinte para vocês, que vocês possam pensar comigo aqui para vocês entenderem esse contexto onde esta mensagem, onde esses fatos aconteceram, esse tempo, esse local, que é o seguinte: nos dias de hoje nós podemos perceber, e graças a Deus por isso, que as mulheres elas conseguiram alcançar aí uma posição de destaque, conseguiram ter a sua autonomia, a sua independência em vários sentidos. Hoje a mulher também, ela sai para trabalhar, ela ganha o seu dinheiro, ela conquista os seus objetivos, na sua maioria, e as mulheres que têm essa independência, que têm essa desenvoltura, elas não precisam da ajuda de, seja qual for a posição que o homem tenha na vida dela, pai, irmão, marido, filho, não, ela consegue sozinha alcançar esses propósitos, objetivos dela. Hoje ela consegue ter uma independência financeira, compra carro, casa, imóveis, negocia, ela tem empresa. Então, se formos olhar pela história, nos dias de hoje, século XXI, a mulher está numa situação muito confortável, perto da situação desta mulher. O contexto que esta mulher vivia nos tempos bíblicos, naquela cultura judaica, a mulher ela tinha importância ou valor se, no caso, ela fosse virgem, ela tinha sua importância e ela era benquista pela sua virgindade, e também quando ela casava, um bom casamento, um bom marido, ela era benquista, bem vista quando ela tinha um casamento ali promissor, e também quando esta mulher ela gerava filhos. Esta mulher aqui em questão, também outra situação que ocorria, que a mulher naquela época ela não tinha independência, ela era dependente sempre de uma pessoa do sexo masculino para que pudesse a sua sobrevivência. Quando ela era solteira, ou seja, isso era uma responsabilidade do seu pai cuidava dela. Quando ela casava, ela passava a ser uma responsabilidade do marido. E quando às vezes, na falta do marido, ela tendo o filho, aí essa responsabilidade passava a ser do filho. Esta mulher, ela outrora era uma mulher bem-aventurada. Ela tinha um casamento, ela tinha um marido e ela tinha o seu filho. Ou seja,
ela era uma mulher benquista, bem vista no meio da sociedade daquela época. Uma situação que ocorre é que ela acaba perdendo o marido. Podemos, e eu vou fazer uma ilustração para entendermos melhor a situação dessa mulher, mas há um texto na Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 19 ao 21, que vai falar sobre Noemi, que Noemi, no início, ela era uma mulher bem-aventurada, ela tinha um marido e 2 filhos, mas saiu de Belém, foi se aventurar em Moabe, e ali a Bíblia vai narrar que os 2 filhos e o marido morrem. Ela volta para Belém, porque sabe que lá Deus estava abençoando novamente com pão, e ela retorna, e lá quem conhecia ela foi conversar com ela e falou, não me chamo mais Noemi, mas Mara, ou seja, eu estou amargurada, Deus me abandonou porque ela perdera o marido e perdera os seus 2 filhos. Ou seja, esse mesmo contexto que é narrado lá descreve bem o que essa mulher está passando aqui. Por quê? Ela perde o marido. Mas para ilustrar melhor qual que é a importância tanto do marido e agora, né, da questão da perda do seu filho que ela está levando para ser sepultado, é o seguinte, é como se pudéssemos pegar, por exemplo, né, uma ilustração de nós temos 2 rins e a pessoa, para ser considerado uma pessoa saudável, né, perfeitamente saudável, ela tem que ter os 2 rins em pleno funcionamento, ali funcionando normal, né, fazendo a sua função ali de filtrar o sangue, limpar o sangue e tudo mais. Quando um desses rins, por algum motivo, para de funcionar, ainda que com uma deficiência, mas a pessoa consegue sobreviver. Sobrevive ainda. Essa mulher estava nessa situação até então. Ela tinha perdido o marido, mas ainda tinha um filho. Só que aí acontece que o rim, que estava bom, parou de funcionar. Então ela ficou sem os 2. As pessoas que têm esse problema renal, ou seja, os rins não funcionam, não fazem o seu papel que eles deveriam fazer, essas pessoas aí, elas correm um grande risco e por isso, para que elas possam sobreviver, elas têm que passar por um tratamento de hemodiálise. Vão naquele aparelho, né, engatam ali na veia dela, tira o sangue vai passando pela máquina e vai voltando para o corpo, em outro lugar do corpo, né? Sai de um lado, entra para o outro, fazendo esse processo de purificação do sangue, de limpeza do sangue, que deveria ser feito pelos rins, não estão funcionando. Entenda para vocês verem qual que é a gravidade dessa mulher. Essa mulher estava numa situação terrível. Mas a Bíblia vai nos dizer em João 10:10 que Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e abundância. Mesmo que ali ela já era viúva, ou seja, nós com um rim nós conseguimos sobreviver. O bom seria ter os 2 saudáveis, mas quando nós temos pelo menos um, é possível sobreviver. Essa mulher estava acabando de perder o seu segundo rim, o seu rim saudável. Mas o que vai chamar a nossa atenção aqui, eu quero até argumentar com vocês, é o seguinte, que ali Jesus ele se aproxima com seus discípulos e ele chega, ele encontra ali o cortejo fúnebre que está passando, vão levar o corpo do menino para ser enterrado ali, do jovem, e o que chama a atenção, 3 argumentações que eu quero ter com vocês é o seguinte, a primeira é, Jesus ele chega na hora certa. Aqui nós vemos que assim que ele chega na porta da cidade, perto da porta, o versículo 12 vai falar, perto da porta, ele se depara com o cortejo fúnebre e ali ele vê a situação daquela mulher. O que eu vejo nesse texto, o que é possível tirar? Jesus chega na hora certa. Jesus ele não chega nem antes nem depois, ele podia ter chegado na cidade de Naim ali, 1 hora antes ou 1 hora depois. E isso iria impossibilitar desse encontro acontecer. Então Jesus ele não chega nem antes nem depois, ele chega na hora certa. Muitas vezes nós nos questionamos por que isso aconteceu na minha vida, por que isso aconteceu na minha vida, por que Deus permitiu. Quer te dizer que Jesus ele não faz capricho meu, seu, de ninguém. Ele é soberano na sua plena vontade. Que ele quiser, quando quiser e como quiser fazer, ele vai fazer. Então, muitas vezes a gente fica assim, chorando, argumentando, mas ele vem na hora certa. E aqui a gente pode perceber que Jesus chega no momento exato. O menino ainda não foi enterrado.
O menino já estava no curso para chegar ali, mas ele chega no momento certo. O segundo ponto que eu quero argumentar com vocês é o seguinte: Jesus tem íntima compaixão daquela mulher. No versículo 13 fala isso e diz: não chores. Quando nós pegamos esse momento aqui, íntima compaixão, isso quer nos chamar a atenção para que ali Jesus, ele se compadece daquela mulher, ou seja, ele vê, ele sente, ele percebe aquele sofrimento que a mulher estava passando. Ele se condói daquela mulher, ele é íntimo, é lá dentro dele, no profundo dele, ele sente aquela compaixão, ou seja, de se colocar, preste atenção, se colocar no lugar do outro. Que situação é essa? Que sentimento que está passando? O que está passando no coração desta mulher na hora dessa, enterrando o seu único filho, dessa viúva, hein? Dessa viúva. E a terceira argumentação que eu tenho com vocês aqui é o seguinte, e essa eu divido ela em 3 momentos. É um momento só, mas que traz três ações aqui maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. No 14 vai falar assim: Jesus tocou o esquife. O esquife lá era aquele aparato onde se era colocado o corpo para poder transportá-lo, né? Então quem estava carregando o esquife, Jesus chega, a Bíblia vai dizer assim, ó, que ele tocou o esquife. No ele tocar o esquife, o que isso nos mostra? Mostra 3 coisas. A primeira, ele não aceita aquela situação. Quando ele toma a atitude, quando ele põe a mão no esquife, e ali quem estava carregando, está dizendo aqui o texto, os que levavam pararam, ele está dizendo: eu não aceito essa situação. Você está indo enterrar o teu filho, teu único filho, e não era simplesmente o filho que ela estava enterrando seus sonhos, seus propósitos, enterrando a sua própria vida, ela estava enterrando a sua própria vida. Que amargura que depois daquele momento que ela enterrasse o filho, que ela ia viver. O futuro dela seria um futuro de extrema amargura. Jesus, ele vê aquilo e ele não aceita, ele toca a esquife. A segunda questão aí, que ele toca a esquife, ele quer se envolver nas situações da minha vida e da tua vida. Ele, quando ele toca a esquife, ele também está querendo dizer, ele não aceita, né, que foi a primeira colocação, ele não aceita a situação que está acontecendo, e ele quer dizer o seguinte: eu quero me envolver, eu não vou ficar de longe só observando você levar o seu filho para ser enterrado, o corpo. Eu quero me envolver na sua situação, eu não quero deixar você passar isso sozinho, eu quero estar com você nesse momento difícil. Jesus, ao tocar a esquife, ele está dizendo isso, ele está demonstrando isso: eu quero me envolver com você. Quando ele toca a esquife também, traz uma terceira colocação, que é: por que ele toca a esquife? Porque ele não aceita, né? Foi a primeira colocação que a gente colocou, que é no terceiro argumento, porque ele toca a esquife. Ele quer se envolver, e a terceira, ele tem poder para mudar a história, a situação que estava acontecendo naquele momento. Quando ele toca, porque ele não aceita, porque ele quer se envolver, e porque não, eu tenho poder para resolver. Seu filho está morto, sua alegria você está levando para enterrar. Você está enterrando o seu filho, e não somente o filho, a alegria, a esperança, a sua própria vida está sendo enterrada ali. E quando ele toca, ele quer dizer assim: eu tenho poder para mudar a sua história. Eu não aceito isso, eu quero participar, eu quero me envolver nessa situação que você está passando aqui agora, porque eu tenho poder para mudar ela. Eu tenho poder. E ele dá uma palavra, dizendo: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o menino, o defunto, levantou-se, assentou e começou a falar. Ali nós vemos um milagre, o menino é devolvido. Menino esse, jovem esse, que estava sendo esperado lá no lugar de enterro. Ali Jesus, ele dá uma palavra de autoridade: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aí o menino levanta. O pessoal estava aguardando, porque o cortejo tinha um lugar final para chegar. Aqui eu quero te dizer o ponto: Jesus, ele cancelou o enterro que aquela mulher estava preparando para o menino. O enterro, ele foi cancelado porque Jesus chegou para mudar a história daquela vida. E o que me chama a atenção aqui, lá no verso 16, que eles falam que um profeta foi se levantado e que Deus visitou o seu povo. Antigamente,
Deus ele se manifestava ao povo de forma esporádica, momentos que ele entendia que era ali o momento certo, o momento importante dele agir no meio do povo. Hoje, através de Jesus, ele mudou. Jesus, ele fala que Deus visitou o seu povo. Antigamente era assim, Deus visitava o povo em lugares diferentes, em tempos diferentes. Mas hoje Deus não quer visitar o povo. Deus quer habitar com o seu povo. E eu quero trazer essa conclusão para vocês. Você pode estar com luta, com dificuldade, mas quando Jesus chega, e Jesus ele quer fazer essa morada, ele não quer ser só um visitante, como o povo falou, Deus visitou o seu povo. Visita quer dizer que uma hora vai embora. Mas ele quer habitar na minha vida e na tua vida para poder mudar a nossa história. Aquela mulher estava indo enterrar seus sonhos, mas Jesus cancelou o enterro. Jesus mudou a história dela. E eu quero trazer aqui um apelo, fazer um apelo, que eu não sei o que vocês têm passado, não sei a luta que você tem vivenciado. Talvez você seja uma viúva, talvez você seja uma mulher que está enterrando o seu filho, está enterrando o seu sonho, enterrando o seu negócio, enterrando a sua esperança. Você já passou por um momento difícil na sua vida, um momento de crise, e agora surge esse outro, você, vou enterrar tudo, vou cancelar tudo, mas vou acabar com tudo, vou enterrar e vou voltar para casa. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele cancela e cancelou aquele enterro, ele está para cancelar qualquer situação que você quer enterrar na sua vida. Não se desespere, não tenha medo, confie em Deus, pode ter certeza, assim como aquela mulher voltou para casa, na mente dela, vou enterrar meu filho, vou voltar para casa sozinho e chorar. Mas a história foi outra, porque o enterro foi cancelado, teve que avisar os coveiros lá que cancelou o enterro, não tem mais defunto, o defunto levantou, ou seja, a esperança voltou, a vida voltou, e ali aquela mulher voltou para casa, mas não sozinha, ela voltou levando de volta o seu filho, porque Jesus, ele cancela enterro, ele cancela, ele traz a vida àquele que estava morto. E eu quero te dizer que assim ele está pronto, não querendo só ser visitante, mas fazer morada na sua vida para poder fazer ressuscitar os teus sonhos. Seja eles qual for, que para Deus não existe impossíveis. Que Deus te abençoe. Esta é a mensagem que possa ter falado profundamente no seu coração e eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade de poder falar do seu amor. Deus abençoe. Um abraço.